Oi, Erivelton, bom dia, bem-vindo. Olá, muito bem-vindo, bom dia, Luana, minha cunhada, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda. Então vamos lá, Erivelton, nós estamos aqui, né, celebrando este Setembro Amarelo, com esse gesto tão importante que é o amar, né? Onde nós temos como tema aí o amar é se importar. E nada como falar também de relacionamentos, né? Que envolve muito amor, envolve muitas outras coisas. Então, assim, eu vou deixar aberto aí para você poder contar para a gente um pouquinho sobre a terapia sistêmica, sobre todo esse trabalho com os casais, com relacionamento. Fica à vontade. Que legal, Lu, muito bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e a minha esposa Fabiana, em nome da Brito Odontologia aí, por ter me convidado, né, para poder fazer parte desse trabalho maravilhoso que é essa campanha do Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio, e tem tudo a ver com essa hashtag, né, que vocês criaram aí, amar é se importar. E isso tem tudo a ver dentro do relacionamento conjugal. E nós vamos falar um pouquinho hoje. Para quem não me conhece, eu sou Erivelto Coutinho, terapeuta sistêmico. Eu trabalho com constelações familiares. Eu ajudo casais a resolver os seus conflitos conjugais, as suas crenças limitantes, seus traumas de infâncias. E assim, isso tem tudo a ver, porque se eu me ajudo, eu me amo, eu consigo ajudar o outro. E isso tem tudo a ver com relacionamento. Mas, Lu, eu sempre gosto de começar uma live assim. Quando nós compartilhamos a live, ela fica mais gostosa, ela fica mais atraente. O Instagram percebe que muito mais pessoas querem ver essa live. Então, nesse momento, eu vou pegar aqui o meu aviãozinho, que está aqui do meu lado direito, inferior, e vou compartilhar com algumas pessoas que também precisam, com certeza, assistir essa live, seja ela ao vivo ou seja ela depois que você disponibilizar lá na Brito Odontologia para a pessoa assistir depois. Então, eu estou aqui compartilhando com dezenas de pessoas para que eles também tenham a oportunidade de receber esse conhecimento. E você que está aí, interessante, faça também o seu compartilhamento, porque amar é se importar. E se você importa com o próximo, você compartilha a live também, né? Então, legal. Vamos lá. Erivelto, por que sistêmica? Por que constelação sistêmica? Dentro dessa visão sistêmica, nós teremos três dimensões, que é a intrapessoal, eu comigo mesmo, tem a interpessoal, que é eu em relação ao outro, e tem a visão sistêmica. E como que eu me interajo dentro desses três sistemas, né? E aí tem a ver com o amar é se importar, por quê? Quando eu cuido de mim mesmo, eu faço as minhas atividades físicas, eu cuido dos meus exames regulamentares, quer dizer, eu estou me amando, automaticamente eu tenho aquele senso de amor, de bondade, automaticamente eu quero isso também para aquela pessoa que dorme comigo, que é o meu cônjuge, que é a minha esposa. Então, há uma preocupação. Se eu preocupo comigo, automaticamente eu compartilho esse amor com ela. Então, dentro dessa visão sistêmica, nós temos esse intrapessoal. E aí eu pergunto para você, você tem se preocupado com você mesmo? Você tem se preocupado com a sua saúde, com a sua alimentação, com o seu bem-estar? Com você dentro de algumas funções que eu já vou falar daqui a pouco. Então, assim, esse se importar, em primeiro lugar, é com você mesmo. Você gosta de você? Você se ama? E aí eu faço uma perguntinha aqui que eu costumo fazer, Lu, dentro dos meus atendimentos, pessoal do Paraguai, de Angola, Namíbia, Brasil. Quem é a pessoa mais importante na face da Terra depois do seu Deus? E olha, por incrível que pareça, na grande maioria das pessoas, na grande maioria, e eu também já respondi assim, é minha mãe, não, é o meu filho, não, é a minha esposa. Gente, pasme,
a pessoa mais importante na face da terra é você. E esse amor próprio, ele começa a partir de você. Você e eu não conseguimos ensinar nada para alguém, sendo que primeiro eu ensino a mim mesmo. Então, por isso eu preciso me conhecer. E dentro dos meus atendimentos, eu costumo falar o seguinte, que a essência para você ter um bom relacionamento conjugal é você respeitar a sua história de vida, a sua história do jeito que ela foi, do jeito que ela é. Você com a sua história, você respeita a sua história e depois vem a segunda parte. Você respeita a história do outro, com os seus traumas de infância, as suas crenças. E assim, todos nós temos os nossos traumas de infância, todos, sem exceção, todos nós. E aí, amar e se importar para eu viver um relacionamento extremamente harmonioso, em primeiro lugar, eu preciso me permitir conhecer a minha história como ela é e amar a história do outro, né? Sentar, ouvir. O que aflige o meu esposo? O que gera aflição nele? Quais são os medos que ele tem? Quais são os traumas que ele tem que ele não contou para ninguém? Né? Exato. E aí... Nossa. Desculpa, tá passando já aqui um turbilhão de coisas na minha cabeça, daqui a pouco eu comento. Eu pensei alto aqui. Então, assim, dentro dessa visão sistêmica da constelação familiar, Erivelto, como isso funciona? As constelações, elas estão disponíveis para todos nós, mas nem todo mundo está pronto para poder fazer uma constelação. Erivelto, como que eu sei que eu estou pronto para entrar numa constelação? Você precisa passar por uma CTS. Eu quero falar um pouco mais no final, que é uma consulta terapêutica sistêmica, para saber se realmente, né, você está pronto para poder ver algumas verdades dentro do seu sistema familiar. E aí, nós estamos falando aqui de família, nós estamos falando de relacionamento, e nós estamos falando de quê? Amar é se importar. Então, se o seu esposo está passando por algum conflito, se a sua esposa está passando por alguma dificuldade, não avança, ganha muito dinheiro, mas escorre pelos dedos como se fosse óleo. Então, ela está com alguns traumas de infância. O que você poderia fazer como amar é se importar? É simplesmente permitir que ele autoconheça a sua história. Se conheça primeiramente. E aí, o se importar está nos pequenos gestos. Um simples... É algo muito pequeno, Lu, mas faz toda a diferença. Quando você foi o último, é até cômico, né? Quando você foi o último a usar o último restante do papel higiênico e você vai lá e troca e deixa disponível para o próximo, é um gesto de amor, tá? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo muito pequeno? É porque você se importa com o outro. Quando você vai lá na sua academia e você termina de fazer a sua atividade física e você vai lá e passa um paninho, deixar pronto para o próximo, isso é se importar, né? Isso é amar. Agora, dentro do relacionamento, o que você tem feito para potencializar os dons da sua esposa, do seu esposo? Isso é se importar, isso é amar. Você tem tirado um tempo para você sentar com ele, com ela, para poder ouvi-lo, mas ouvir de verdade, ali fazendo, como a gente fala, um V0, olho no olho. Senta aqui, coloca o seu ombro aqui, fala comigo o que está te afligindo. E aí, tem tudo a ver com essa campanha que a Brito Odontologia está fazendo, porque muitas vezes o silêncio dessas pessoas dentro de um relacionamento é que muitas vezes acontece o pior, porque há um silêncio interno. E aí, esse casal, ele não senta para dialogar. E aí começa aqueles momentos de
angústia, de depressão, eu me sinto só. Eu tenho, é aquele famoso ditado, viúva de marido vivo. Você imagina? Viúva de marido vivo. Então, isso é se importar. Lu, vamos lá. Eu tô aqui, se deixar, eu vou embora. Nossa, eu acho que isso renderia uma live, nós podemos marcar, porque esse assunto a gente poderia ficar horas, né? Então, assim, quando você me falou que eu pensei alto, a primeira coisa que me veio à cabeça, você falando de casal, nessa pandemia os índices de divórcio cresceram muito, né? E junto com isso veio toda a ansiedade, as mulheres, grande parte das mulheres depressivas, homens também. Isso me lembra aquela história que a gente conta do ímã, Erivelton. Se você está bem, se você cuidou de você, se você se preocupou, você é um imã para as pessoas. Você vai atrair aquelas pessoas que têm essa mesma vibração que você, esse mesmo ânimo que você. Caso contrário, você, além de atrair aquelas pessoas negativas, são pessoas que te fazem mal também. Então, você já está ruim, já está depressivo, já está passando por um momento desafiador. Você precisa de quê? De pessoas que te apoiem, que te ajudem. E aí, o que você está atraindo, né? Então, assim, se nós não nos preocupamos com aquilo que somos hoje, como estamos, o que sentimos, como que nós vamos poder levantar o nosso braço para o outro? Como nós vamos nos importar? Não vai enxergar o próximo, né? E essa é a grande lição de um casamento, num relacionamento conjugal. Como que eu vou enxergar o meu esposo se eu não consigo enxergar as minhas dores? Quais são os sentimentos que eu estou carregando ali, né? Então, que é uma ação que nós devemos deixar, como a gente sempre deixa todos os dias, de olhe para você e para o seu relacionamento hoje. Hoje não é só sobre você, é sobre o seu papel no dia a dia, na sua casa, com o seu esposo, e sobre você. Então, se você consegue unir essas duas pessoas, porque se está separado, você é uma coisa, seu esposo ou a diferença, eu acho que é aí que você vai começar a escrever, a pensar, ver o que você pode melhorar, o porquê que chegou nesse ponto, né? Maravilha, hein, Lu? E eu tô gostando porque o pessoal tem dado muito coraçãozinho. Apertem os coraçõezinhos, pessoal, porque quanto mais vocês apertam os coraçõezinhos, o que acontece? O Instagram, ele percebe que ele pode entregar isso aqui para mais pessoas. Tem mais pessoas querendo assistir. Então, aperta os coraçõezinhos. A Fabi, a minha esposa maravilhosa, deixou aí um comentário, Lu. Você pode ler, por gentileza? Quando observamos esses traumas, olhamos para eles. Temos oportunidade de mudar o curso da nossa história, construir nosso destino e nossas emoções. Perfeitamente. E o mais interessante... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, eu ia falar do próximo comentário. Então, o mais interessante é que essa campanha que a Brita Odontologia está fazendo tem tudo a ver com essa frase de amar é se importar. Isso é muito divino, porque quando você se permite a conhecer a sua história, por que eu estou batendo muito forte? É porque essa visão sistêmica é você se autoconhecer e você conhecer a história do outro, se permitir querer conhecer a história do outro. E aqui eu falo para você uma coisa, para vocês, né? Puxa, casamento, eu sempre falo, é uma viagem longa, é uma viagem longa. O casamento começa quando você sai da igreja. Ali não termina a fase, não. Ali começa essa jornada. E aí que tá. Nessa viagem, você tem a permissão de falar mesmo assim, eu vou conhecer profundamente a história dessa pessoa, para que eu possa amá-la, amá-lo a cada dia mais. Isso é se importar, né? Isso é você realmente dedicar ao próximo. Quem é o mais próximo no caso de relacionamento? É a família atual, é o seu cônjuge, é os seus filhos que estão ali, é a sua família atual. E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando nós não conhecemos as funções que nós temos dentro de um relacionamento, Lu, que aí é uma outra live gigante só para falar sobre as 5 funções, que é uma ferramenta que eu trabalho dentro dos meus atendimentos.
Eu vou dar aqui um spoilerzinho como que funciona. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, por exemplo, eu tenho 5 funções. Por exemplo, Erivelton esposo, Erivelton homem, Erivelton pai, Erivelton filho, desculpa, e Erivelton profissional. E aí eu pergunto, dentro daquela visão que eu falei do interpessoal, eu me relacionando comigo mesmo e com as minhas funções, quais são as áreas que eu estou desprendendo mais energia, né? Será que, por exemplo, se eu for distribuir aqui 100%, eu tenho aqui como esposo 5% de energia, aqui como homem eu tenho 10% de energia, aqui como pai eu tenho 40, 50, 55, aqui eu tenho 10, 65, e aqui como profissional 25. Por exemplo, onde que eu tenho desprendido mais energia? Onde que eu estou colocando foco? E aí, Lu, muitas vezes, quando eu tenho a percepção, aqui deu certo? 80, 90, 30, 40, 80, aqui 20. Aí deu 100%. Ok, 100%. O que acontece muitas vezes? Nos meus atendimentos, eu tenho percebido que, principalmente as mulheres, elas têm disponibilizado uma energia muito grande na função profissional e na função mãe. E aí esquece de uma das funções muito importantes dentro do relacionamento, que é a função mulher, tá? E aí tem tudo a ver como amar e se importar. Por quê? Eu, antes de ser esposo, antes da Luana ser esposa, ela era antes o quê? Uma mulher. E aí que entra o amor próprio. Amar é se importar. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que tirar um tempo para eu poder fazer uma atividade física, para eu poder fazer os meus exames regulamentares, para eu poder sair eu comigo mesmo e com as minhas amigas. Eu tenho que ter esse espaço, eu tenho que ter esse tempo de ir no salão, me deixar muito belo, muito bela, né? No caso das mulheres. Então, a pergunta que eu faço é: quanto de energia você tem desprendido com a pessoa mais importante na face da Terra, que é você? E aí que mora um grande detalhe. Será que você se ama realmente? Quando eu me amo, eu consigo amar o outro, eu consigo ver o outro. Né? E eu sempre falo... Pode falar, pode falar. Às vezes a gente até julga o outro por falta de atenção, quando na verdade a gente esqueceu que talvez seja o sentimento nosso, a culpa até nossa. Então às vezes a gente pede muito daquilo que pouco a gente dá, né? Perfeitamente. E eu sempre falo, dentro dos meus atendimentos, que casamento é um banquinho de 3 pernas. Como assim, Erivelton? Veja só. A primeira perna são os meus objetivos, a minha área profissional, os meus projetos, A segunda perna do banquinho são os projetos da minha esposa, a área que ela atua. E a terceira perna são os projetos em comum do casal. Se você tirar uma das pernas desse banquinho, esse banquinho cai. Então é importante fazer o quê? Um equilíbrio. E aí, Erivelton, o que tem a ver? Amar é se importar com as pernas do banquinho, 3 pernas. A pergunta que eu faço é: você tem tirado um tempo para dedicar aos projetos da sua esposa? Você tem permitido ficar com as crianças para que ela possa fazer um curso num outro estado? Você contribui para o desenvolvimento da sua esposa? Você contribui para o desenvolvimento do seu esposo? E aí, muitas vezes, nós pensamos que o projeto do casal não é só os filhos, não. Tem outros projetos. Os filhos passam pelo casal e bate asas depois que cresce e vão embora.
E quem fica? A nossa amada, o nosso amado, né? E aí? Por isso que quando, dentro da visão sistêmica, Lu, que a gente traz, assim, 3 pessoas importantes. Em primeiro lugar, eu, porque antes de eu ser esposo, eu era eu, Erivelto, homem. Em segundo lugar, a pessoa mais importante, a minha esposa, que é aquela que dorme comigo. E em terceiro, os filhos, porque existe uma ordem dentro da visão sistêmica. Quem veio primeiro? Erivelton, como homem. Em segundo, Erivelton como esposo. Depois quem veio? A minha esposa. E em terceiro lugar está os filhos. Que interessante, né? Eu sei que a princípio, assim, parece meio confuso entender isso. Quando eu ouvi isso pela primeira vez também, eu achei um pouco confuso. Mas faz todo sentido. Por quê? Dentro da visão sistêmica das constelações, existe uma ordem. Quem é que veio primeiro, quem é que veio em segundo e quem é que veio em terceiro. E olha só, tem 3 leis que regem a constelação. Na verdade, são leis naturais. O pertencimento, a ordem e a hierarquia. E olha para você ver. Quando você fala de pertencimento, todo mundo pertence. Ninguém pode ficar de fora. E quando a gente fala do equilíbrio, é o dar e receber. Olha, nós falamos sobre amar e se importar. É o dar e receber. E olha, relacionamento conjugal, tudo que acontece é 50% de responsabilidade de cada um. Tudo que acontece no relacionamento é 50% de responsabilidade de cada um. É um dar e receber. Eu dou, eu recebo. Eu dou e eu recebo. E essa ordem, Erivelton? Pois é, muitas vezes, Lu, dentro de um casamento, pode existir o quê? Um filho que, infelizmente, não pode vir. Um aborto, por exemplo. É um contexto longo, mas eu vou dar aqui um exemplo fácil. Quando a mulher perde um filho, seja por aborto espontâneo ou provocado, o que acontece? Aquele filho primeiro sempre será o primeiro. Sempre será, independente se ele estiver aqui na Terra conosco ou não. Ele sempre será o primeiro. E quem vem na sequência, o próximo filho, será o segundo. Agora nós estamos falando de uma segunda lei dentro dessa visão sistêmica da constelação, que é a ordem. Cada um de nós temos o nosso lugar. Então, quando pai é pai, filho é filho, esposa é esposa, né? Todo mundo tem o seu lugar. E isso são leis da natureza. É o que eu sempre falo. É igual a lei da gravidade. Você acreditando ou não, essa caneta vai cair se eu soltar. São leis naturais. E aí, quando nós quebramos essas leis, quando nós não cumprimos essas leis naturais da vida, nós começamos a entrar em grandes problemas, grandes depressões, grandes conflitos conjugais. E aí parece que nós entramos num emaranhamento, como nós usamos esse termo técnico dentro da constelação. São os emaranhamentos. Aí nada avança. Por quê? Eu estou infringindo alguma dessas leis. E aí eu pergunto para você, será que você está no lugar que você deveria estar como esposa, como esposo, como profissional, como mãe, como filha? Vamos deixar aí para que as pessoas possam refletir, né, neste dia de hoje. E só para as pessoas que estão aqui, para aquelas que não vêm depois, Erivelton, essa terapia sistêmica, esse trabalho que você faz, maravilhoso, é tanto individual como de casal, né? As pessoas podem te seguir aí no Instagram, lá também tem vários vídeos, tem lives que você faz bastante com pessoas aí do mundo todo, né? Que tem repercutido muito bem. Então, as pessoas podem seguir, se aprofundem mais, são assuntos gigantescos, que se a gente passar um dia inteiro, a gente não termina, é infinito, né? Então, que a gente possa trabalhar mais nossas emoções, mais a nossa vida, tudo por amor. Amor a nós, amor ao próximo, para que as coisas sempre melhorem cada vez mais, né? E o nosso tempo está acabando, vou deixar você finalizar aí.
Fique à vontade. Gratidão, Erivelto, por ter disponibilizado para nós, por todos que estão aqui, né? Vamos tirar um print aqui da nossa live. Aí, Erivelto, Legal. muito obrigada, viu? Fica à vontade de se despedir aí de todos. Maravilha. E para despedir, vamos despedir com chave de ouro, né? Todo mundo dando muito coraçãozinho, porque eu vou dar um presente aqui agora. Vou dar presente, então aperta aí os coraçõezinhos que eu vou dar um presente. Olha só, se você for lá agora, lá na bio do meu Instagram, presta bastante atenção, na bio do meu Instagram é @eriveltocoutinhojr.me. Você pode colocar aí e fixar, por favor, Lu? @eriveltocoutinhojr.me. Se você for lá agora, tem um link azul, você clica naquele link e os 3 primeiros que entrar nesse link vai ganhar uma análise sensitiva conjugal. O que é isso, Erivelton? Será que você é uma pessoa mais auditiva? Será que você é uma pessoa mais visual? Ou será que você é uma pessoa mais sinestésica? Então, se você entrar lá na bio do meu Instagram, você vai ganhar uma análise sensitiva conjugal. Somente os 3 primeiros que entrar lá vai ganhar essa análise. Ok? Gratidão. Um beijo. Valeu. Ótima sexta-feira para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos coraçõezinhos aí para vocês. Tchau, tchau.